Por que será que lembramos de coisas bobas de nossa infância, mas não conseguimos lembrar o que comemos ontem? Você já deve saber que a infância é o período de maior aprendizado e desenvolvimento do cérebro humano, e que experiências como traumas e memórias emocionantes podem fazer toda a diferença na forma como as pessoas enxergam a vida, criando riqueza e prosperidade. Se você é mãe, pai, avô, avó, tio, tia, ou se participa da educação de jovens e crianças, você já tem um encontro marcado comigo esta quinta, onde eu quero discutir com você como e por que a educação financeira pode ser determinante para a prosperidade financeira dos pequenos na idade adulta. Eu queria começar fazendo o seguinte: eu tenho aqui uma programação para essa live de hoje, tá? A primeira coisa é a gente começar com uma dinâmica. Vocês vão já entender aí qual que é o objetivo dela, tá certo? E aí depois dessa dinâmica eu vou falar um pouco sobre a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de aprender, ou seja, como que ele funciona, como que ele faz as pessoas aprenderem, tá? Depois eu vou falar um pouco sobre as minhas experiências de vida, de crescimento, né? E o que me tornou, o que me fez ser a pessoa que eu sou hoje, tá certo? E aí, por fim, a gente vai finalizar aí, eu vou contextualizar isso tudo e trazer algumas dicas sobre essa questão da educação financeira para pais, né? Enfim, para pessoas que têm essa ligação com crianças, tá certo? Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é o seguinte, ó. Eu vou trazer aqui esse potinho, tá certo? E só pra gente entender um pouco, fazer de uma maneira lúdica para ficar mais compreensível, tá? Nesse potinho eu vou fazer o seguinte, vocês imaginem que esse pote, ele representa a capacidade mental, o cérebro de uma pessoa, tá certo? Desse tamanho aqui. E eu tenho vários itens aqui, eu trouxe uma cestinha com várias coisinhas aqui, tá? Essas coisinhas aqui, entendam isso aqui como a representação dos sonhos de alguém, tá certo? Então, eu vou colocando os sonhos aqui dentro, tá? E o tamanho dessa vasilha é o tamanho da capacidade de realização das pessoas. Então, dentro desse tamanho de cérebro, ou desse tamanho de capacidade mental, cabem vários sonhos, né? Não sei, uma viagem, estudos, uma faculdade, enfim, vários sonhos. E cada um desses itens aqui representam a realização ou a capacidade de realização desses sonhos, tá certo? Vai chegar um momento, eu vou colocando vários sonhos aqui, vai chegar um momento que essa capacidade vai atingir o limite. Então vai encher, né? E se eu tentar colocar, por exemplo, sonhos maiores, deixa eu pegar uma coisa maior aqui. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui representa um sonho grande. Já não cabe mais. Mesmo que eu retire todos aqueles outros, né? E ponha um sonho, de repente um sonho assim, olha. Um sonho grandão assim, né? Ele está extrapolando a capacidade de realização dessa minha capacidade mental, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar a minha capacidade, né? Ou seja, eu preciso fazer com que o meu cérebro, ele se desenvolva e aí sim ele passe a ter capacidade de realizar esses sonhos maiores, inclusive aqueles outros pequenos lá, né? Agora cabe tudo, olha só, né? Então, quanto mais eu desenvolvo essa capacidade de aprendizado, de enfrentar desafios do meu cérebro, maior é a capacidade dele de realização, tá certo? Eu posso, inclusive, crescer de uma maneira que a minha capacidade ela pode se tornar, sei lá, não tem limites, tá certo? E para que eu estou falando isso aqui? Por que eu estou fazendo essa abordagem? Dois motivos. Um deles é que as pessoas podem se utilizar dessa dinâmica, né, de uma dinâmica qualquer como essa, de sonhos, para instruir, para ensinar, para fazer de uma forma lúdica as crianças. E o segundo motivo, que é o principal, é que eu gostaria de falar um pouco sobre a neuroplasticidade do cérebro. É uma introdução para o assunto, tá certo? E o que é essa neuroplasticidade?
A neuroplasticidade é exatamente a capacidade que o cérebro tem de se adaptar para aprendizado. Então, existem basicamente 3 maneiras que o cérebro ele se modifica para aumentar a sua capacidade. Uma delas é através do aumento da produção dos neurotransmissores. Então, os neurotransmissores são um material que faz a ligação entre os neurônios. Então, os neurônios eles são um pouco afastados, e aí aqui é gerado uma química que vai fazer, como se fosse uma espécie de um líquido, que vai fazer essa ligação entre eles. Então, quanto mais desses neurotransmissores são produzidos quimicamente, maior a interação entre os neurônios. E isso repercute na capacidade de aprendizado de curto prazo ou na memória de curto prazo. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa ela estuda uma coisa, aprende uma habilidade nova agora, e amanhã, de repente, ela já esqueceu ou ela já sente alguma dificuldade. Por quê? Porque aquilo foi momentâneo, tá certo? A gente tem também a segunda forma, que é através da modificação da estrutura do cérebro. Então, o cérebro ele é capaz de se modificar. Como? Criando novas conexões, então reformulando, reordenando a forma como os neurônios eles se comunicam. Então, eles podem se movimentar fisicamente dentro do cérebro. Isso leva mais tempo, é uma mudança de mais longo prazo, e ela está diretamente relacionada às memórias de longo prazo. Então, elas são duradouras, né? Elas acabam se tornando algo que vai ficar, talvez, pela vida toda, aquela habilidade, aquela capacidade de aprendizado, quando é através dessa segunda forma. E a terceira forma é quando o cérebro ele cria alterações funcionais. Então, a gente sabe que dentro do cérebro ele tem várias áreas, né? Lobo frontal, enfim, várias áreas, e à medida que há alterações nessas funções cerebrais, elas vão se apossando de novas áreas dependendo da necessidade de aprendizado dessa pessoa, desse indivíduo, tá certo? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, tem um TED Talk muito legal, deixa eu olhar o nome, a doutora Lara Boyd, é uma neurocientista da Universidade da Colômbia Britânica, é bem interessante. O título desse talk é "Seu cérebro não será mais o mesmo depois de ver isso". É bem interessante, ela explica essa dinâmica. E por que eu estou falando isso? Porque essa capacidade de aprender do cérebro, antigamente, alguns anos atrás, a ciência ela entendia que as pessoas eram capazes de aprender somente durante a fase da infância, né, da juventude, da adolescência, e à medida que iam ficando velhas, elas perdiam essa capacidade de aprendizado. Hoje a gente sabe que isso não é verdade, mas uma coisa ainda é certa: quanto mais jovem, maior essa capacidade de aprendizado, tá certo? Ela é proporcional, inversamente proporcional à idade, tá certo? Então a gente sabe que nos primeiros anos de vida são os anos onde o indivíduo mais aprende, né? Então, por isso da importância de começar a ensinar coisas o mais cedo possível para suas crianças, para seus filhos, enfim, para os mais jovens, né? E aí, com isso, gente, eu vou falar um pouco então das minhas experiências, né? Eu estava conversando outro dia, eu fiz uma live na quinta-feira passada. A Carol, quem está aqui, a Carol assistiu alguma parte, não sei se viu tudo. E a gente estava conversando exatamente sobre essa história do contexto familiar, sobre as energias, né, traumas, enfim. Como que tudo isso molda a forma como as pessoas mudam e se transformam no que são hoje, né? Então eu queria falar um pouco do meu contexto, tá certo? Eu sou filho único, né? A minha mãe, ela era bancária, hoje ela está aposentada, era bancária aposentada, tá certo? Eu tenho um outro tio, irmão da minha mãe, que também é bancário. E além desses 2 bancários aí, na minha família próxima também tem um tio que é da polícia, coronel da polícia militar. O meu avô era tenente da polícia militar. A outra tia, todos esses tios que eu estou falando são todos irmãos da minha mãe, que foi a família próxima onde eu cresci, né? Uma outra tia que é da Polícia Federal,
E por que eu estou falando isso? Porque o meu contexto de nascimento, desde a minha infância, ele sempre foi moldado por uma estrutura que valorizava muito a disciplina, a organização, né, e a realização de tarefas, ou seja, não haviam desculpas para mim para não realizar as atividades, né? A minha família, minha mãe, meus tios, minha avó, eles sempre falavam, olha, isso aqui tem que ser feito, e não tinha desculpa, não tinha passar a mão na cabeça, né? Minha criação sempre foi muito rígida. Além disso, eu vou voltar um pouco mais no tempo, tá certo? O meu bisavô, pai da minha avó, ele era uma pessoa muito rica, extremamente rica, assim. Ele era coronel, né? Não por título, mas por posses, né? No interior do Ceará. Eu sou cearense, minha família, né, por parte de mãe, é toda cearense. E ele dominava, ele tinha uma quantidade de terras monstruosa, absurda, assim. E ele casou 3 vezes, teve 33 filhos. Imagina só o que é uma pessoa ter 33 filhos. Enfim, e os filhos dele, à medida que iam crescendo, que era no caso a minha avó e os irmãos dela, ele ia mandando para a capital. Isso era no interior do Ceará, lá na cidade de Ubajara, que é uma região serrana, na divisa com o Piauí. E ele ia mandando para a capital, eles iam a cavalo, quase 400 quilômetros, olha que loucura, a cavalo, porque não tinha carro na época, ou o carro era escasso, né? E para estudar. Então, muitos dos filhos dele estudaram, fizeram faculdade, e naquela época isso era um diferencial monstruoso, né? Profissionalmente falando. Então, se você tivesse uma faculdade, você tinha aí um futuro garantido praticamente. Minha avó, ela não terminou faculdade, ela fez uma escola doméstica, que era uma espécie de um ensino técnico profissionalizante, e acabou se tornando uma professora de crianças, né? E o meu avô era tenente da polícia. Depois, meus tios, eu já falei, minha mãe. E aí vim eu em toda essa estrutura, né? O meu crescimento, ele foi baseado nisso aí. E aí, eu tô com um esqueminha aqui para ir falando mais ou menos aqui uma ordem lógica das coisas. Então, quando eu tinha mais ou menos, na década de 80, eu tenho 39 anos, nasci em 1980, nessa época era um período de hiperinflação aqui no Brasil, né? Então a gente tinha inflação que variava entre 40 a 3.000% ao ano. Era uma coisa assim absurda, né? Monstruosa. E eu lembro que quando eu tinha, sei lá, entre 7 e 8 anos, eu lembro de uma vez que eu estava em casa, isso aconteceu mais de uma vez, mas eu lembro de um dia específico que eu estava em casa brincando à noite, né? E minha família estava toda lá, minha mãe, meus tios assistindo televisão, Jornal Nacional. E aí apareceu uma notícia assim, olha, o preço da gasolina vai subir hoje à meia-noite. Aí a minha mãe falou, filho, fecha a camisa, vem rápido, troca de roupa, vamos, pega o carro, vamos lá. E ela saiu naquela loucura, entrei no carro com ela, né? Ela tinha um Fusquinha 77 vermelho, lembro até hoje. E a gente foi num posto de gasolina e tinha uma fila assim, quilométrica, era um negócio absurdo, né? A gente passava, sei lá, 2, 3 horas na fila para abastecer o carro, era uma coisa muito louca, assim. E eu não entendia, né, com 7 anos, por que eu tinha que ficar 2, 3 horas na fila esperando para abastecer o carro. Para mim não fazia sentido nenhum, né? E eu falei para minha mãe, vamos, amanhã a gente volta, vamos, né, vamos ficar aqui, vou ficar fazendo o que aqui dentro do carro? E ela ia me explicando, né, o porquê da gente estar naquela fila, né, passando 3 horas lá para abastecer o carro. Então ela falou, por exemplo, da inflação, ela falava da economia, desse aumento de preços, né, que a inflação era algo que corroía o poder de compra do dinheiro das pessoas, que existiam algumas aplicações que eram chamadas overnight, que a pessoa deixava o dinheiro aplicado durante a madrugada de um dia para o outro para não perder rentabilidade. Ora, a inflação era tão grande que se eu não deixasse o dinheiro aplicado, aquele dinheiro que estava na conta corrente para as despesas do mês, nessa aplicação durante a madrugada, no dia seguinte eu não conseguia comprar a mesma coisa com o dinheiro. Era uma coisa assim, os preços eram remarcados várias vezes ao dia, né? Então imagina só, eu filho de bancária, e com 7 anos de idade eu já tinha aula de economia, de finanças, e já estava aprendendo minhas primeiras lições de como lidar com dinheiro, né? Então, ou seja, hoje a minha atuação profissional, que é com finanças, eu sou professor de finanças no Senac, aqui em Limeira,
e atuo com consultorias financeiras também e já faço investimentos para pessoa física, para mim mesmo, já há muitos anos antes de trabalhar nessa área, né? Eu comecei a investir em ações, que foi um passo a mais, digamos assim, em 2008, né? Então já tem 12 anos que eu invisto só em ações. Antes disso eu já mexia com renda fixa também, né? Com fundos, com CDB, enfim, outras coisas. Mas o que eu quero dizer, o mais importante aqui é o seguinte: eu tenho certeza absoluta que o profissional que eu me tornei hoje e os meus conhecimentos de finança hoje têm uma influência monstruosa no meu contexto familiar. Então, olha só, o meu bisavô tinha muita grana. Ele influenciou os seus filhos, no caso a minha avó, a ter um comportamento também de prosperidade com relação ao dinheiro. A minha avó era professora primária, como eu falei, o meu avô tenente, eles construíram um patrimônio muito grande, assim. A minha avó faleceu há alguns anos, meu avô faleceu um pouco antes, eles deixaram um patrimônio muito grande para os filhos, né? Várias terras, e isso não necessariamente veio do meu bisavô, porque as terras do meu bisavô eram no interior muito longe, muito distante da capital, né? Minha avó teve uma parte da herança, essas terras aí, mas não foi uma coisa que ela se beneficiou imensamente para o patrimônio dela, né? Na verdade, o que ela construiu foi muito mais pelo esforço próprio, investindo em imóveis, e ela construía e alugava, e ela percebeu, mesmo talvez não entendendo muito de juros, dos juros compostos, que se ela fosse investindo nesses imóveis, ela ia ter cada vez mais rendimentos, né, provenientes desses aluguéis, tá certo? E a minha mãe e os meus tios também estudaram, se formaram, todos são concursados, né, são funcionários públicos e estão super bem também, né, tem imóveis, tem vários investimentos aí, então, e eu cresci dentro desse contexto, né? Ou seja, todo mundo da minha família, isso não às vezes algumas pessoas falam assim, nossa, mas a família do Thiago tem muita sorte, né? Como que eles vão tão bem, que tem imóveis, que tem isso, que tem aquilo, que viaja para o exterior, que faz assim, que faz assado. É muita sorte. Não é sorte, gente, é contexto familiar, educação financeira. É uma coisa que é transmitida, né? De descendências, do pai para o filho, do avô para o filho, para o neto, e assim vai. Então eu cresci nesse contexto, tá certo? Que mais? Deixa eu ver aqui na sequência, uma coisa importante para falar para vocês. Depois, gente, olha só, então eu vou fazer o seguinte, ó, dentro dessas minhas falas aqui, eu vou colocar alguns ensinamentos, tá certo? Pra gente aproveitar a fala e já ir pegando dicas aí sobre finanças, tá certo? Para como vocês podem fazer para criar esse contexto próspero para as crianças, enfim, que vocês gostariam de educar, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, olha, vocês precisam criar um contexto familiar favorável ao desenvolvimento da prosperidade financeira para as crianças, né? E quando eu falo em contexto familiar favorável, é você dar o exemplo, né? As crianças, elas seguem muito o exemplo, ela repete, né? A criança parece um papagaio, né? Ela repete tudo que o adulto faz. Então, se você fala para a criança, por exemplo, sei lá, menino, vai estudar, ou faz a tarefa, ou faz aqui, ou faz assim, mas você não faz aquilo, você não dá o exemplo, a chance dela não cumprir aquela tarefa é muito grande, porque ela imita, né? Então, se você vai falar sobre dinheiro, se você pretende que o seu filho ele tenha uma prosperidade financeira maior, melhor do que a sua, o exemplo tem que partir de você. Não adianta você só falar, você tem que demonstrar. Ou seja, você, por exemplo, tem que nutrir hábitos saudáveis com relação a dinheiro. Então, hábitos de consumo, não são pessoa consumista, de investimento, enfim, a sua vida tem que melhorar pouco a pouco, cada vez mais, para que o seu filho entenda isso e faça a mesma coisa. Ele percebe, por mais que você não diga, ele percebe, por exemplo, como que eu percebi que a minha avó investia em imóveis, que a minha mãe investia e tinha os investimentos, meus tios, eu comecei a ver tudo aquilo, aquela prosperidade da minha família, e eu queria ter também, né? Então, eu mesmo fui atrás, tanto com o ensinamento deles, como atrás de pesquisar e saber e me especializar na área, porque é um exemplo que eu queria para mim,
tá certo? Então essa é a dica de número 1, tá? Peguem papel, caneta para anotar as dicas aí, os ensinamentos, tá certo? Legal, o que mais que eu posso falar para vocês? Outra coisa que tem relação com essa história da neuroplasticidade do cérebro. Quanto antes você começa a educar financeiramente as suas crianças, melhor e mais elas vão aprender, justamente porque os primeiros anos de vida, né, a infância, e os estudos dizem que até mais ou menos o final da adolescência é onde existe aí o pico de aprendizagem, né? Por quê? Porque o cérebro ele ainda não está completamente consolidado, né? Ainda está aprendendo muitas coisas, precisa aprender muitas coisas novas para o amadurecimento. Então é justamente nesse período onde a criança mais aprende. Então a dica de número 2 é que você precisa falar sobre dinheiro, sobre investimentos o mais rápido possível. Quanto antes, quanto mais cedo, melhor, mais fácil vai ser para essa criança entender a importância do dinheiro no tempo, tá certo? Um outro aprendizado que eu tive, muito interessante, eu acho que vocês vão gostar desse, é até engraçado. Eu tenho um primo, chama Murilo Júnior, olha, vai vendo aí. Ele é mais ou menos 1 ano mais velho do que eu, e ele é primo de 2º grau. Na verdade, ele é primo, tem até uma prima minha aqui, a Renata. Olha só, tudo bom, Renata? Então, nosso primo, Murilo Júnior, ele foi talvez o meu 2º professor de finanças, né? O primeiro foi a minha mãe, e eu ainda sou muito próximo desse primo, a gente é tipo melhores amigos assim, e sempre que eu encontrava com ele, ele tinha um negócio novo, não sei, um relógio, um radinho, um Walkman, um jogo de videogame, ele sempre tinha algo novo, e eu ficava assim, curioso, né? Como que uma criança com seus, sei lá, 8, 9 anos, 10 anos, tinha dinheiro para comprar tudo aquilo. A gente tinha uma condição financeira de familiar parecida, né? E, né, criança não tem esse dinheiro todo, né? Você vai pegando alguma grana com seus pais ali, mas não é muito dinheiro. E aí um belo dia eu cheguei para ele e falei: Murilo, cara, como que tu compra tanta coisa? Tem tanto, tua mãe que dá, teu pai que dá, como que é isso? Me fala, porque ele sempre tinha um negócio novo. Aí ele falou assim: Tiago, cara, vou te ensinar. Tua mãe te dá mesada? Aí eu falei: não. Aí ela falou: tua mãe não te dá nada, não te dá dinheiro, nenhum dinheiro? Eu falei: ela me dá um dinheiro para lanchar na escola. Aí ele falou: então, exatamente, esse dinheiro aí que ela te dá para tu lanchar na escola, tu não vai lanchar, tu guarda, tu junta. Então tu faz assim, em vez de comprar o lanche na escola, leva uma fruta, leva uma coisa, ou divide com alguém, pega de um coleguinha, dá teus pulos lá, mas guarda essa grana. E aí tu vai juntando, vamos supor que tu quer comprar um relógio, por exemplo. Então tu vai na loja, vê o preço, e aí tu vai juntando e vê quanto tempo vai levar para tu juntar essa grana e comprar o teu relógio ou o jogo, enfim, o que você quiser. E aí eu falei: cara, esse cara é um gênio, né? Para uma criança de, sei lá, 8, 9 anos, isso para mim era uma descoberta fantástica. Eu tinha descoberto a roda, assim, né? Eu falei: nossa, né? Que eu preciso dos ensinamentos desse cara, né? Eu até já falei para ele isso depois de adulto, né? Então eu comecei a fazer igual a ele, porque eu queria ter os mesmos resultados. Eu comecei a juntar a grana também, né? E isso foi muito legal, né? Então assim, o que a gente pode tirar de aprendizado com relação a isso aí? Que os pais, é muito importante que eles forneçam uma mesada para os filhos, tá certo? Eu tenho vários exemplos de amigos da minha época de infância, alguns que recebiam mesada e outros que não recebiam. E aqueles que não recebiam, eles têm hoje, na sua grande maioria, sérios problemas de gestão financeira. Por quê? Porque eles não aprenderam a lidar com dinheiro desde cedo, né? E outros, né? Tem um outro amigo, Thiago, também amigo de infância, que tinha uma situação bem parecida com a minha, recebia mesada também, tá super bem. Ou seja, é fato, quanto antes a criança aprende a mexer com dinheiro, melhor vão ser as condições dela futura com relação a isso, tá certo? E aí vai mais uma dica aqui. Não dê mesada, a gente fala mesada, a gente tem a impressão de uma coisa mensal, né? Mas essa não é a melhor forma, tá certo? Eu vou explicar por que agora.
A minha mãe, ela me dava, eu até quando o meu primo me ensinou essa história de juntar dinheiro para comprar o que eu quisesse, eu falava pra ele assim, cara, mas minha mãe me dá dinheiro assim, tipo, no dinheiro de hoje, né? Porque eu passei por muitas mudanças de nome da moeda, mas no dinheiro de hoje é como se fosse, sei lá, 2, 3, 5 reais, eu não lembro, 3 reais por dia, alguma coisa assim, era pra comprar um lanchinho na escola. Enfim, e eu falava, cara, mas o que a minha mãe me dá, tipo, 3 reais, não dá pra comprar um relógio, por exemplo, que custa, não sei, vou chutar, tá, 50 reais. Aí ele falava assim, mas tu vai juntando. Então, e esse é o pulo do gato, né? E eu falei pra minha mãe, mãe, olha, não dá, eu quero comprar umas coisas, esse dinheiro que você me dá, não dá. Ela falou, ah, meu filho, esse dinheiro não é pra comprar nada, é pra você se alimentar. Então, é muito importante que a grana que vocês vão dar pros filhos de vocês, ela seja pouca e diária. Por quê? Para ele se forçar a criar esse hábito de poupança, tá certo? Então ele vai poupando e quando chegar daqui a, não sei, 30 dias, 40 dias, alguns dias, algum tempo, ele vai ter aquela grana suficiente. E é muito importante que os pais ensinem isso para o filho. Olha, filho, você quer comprar, por exemplo, um jogo, um relógio, um boneco, um videogame, alguma coisa? Então você vai juntando essa grana. Ó, custa tanto, eu vou te ensinar, se você juntar durante tantos dias, você vai ter dinheiro suficiente para comprar. Então você precisa dar essa instrução para o teu filho, legal? Vamos ver mais uma dica aqui, na ordem aqui. Outra coisa, ó, é muito importante também que você remunere, ou seja, dê essa espécie dessa mesada para o seu filho condicionada a alguma situação. Não dê dinheiro somente por dar. Por quê? Porque perde o sentido, tá certo? Então faça da seguinte maneira, ó. Você precisa criar algumas regras. Senta com a criança e cria algumas regras. Fala assim, olha, meu filho, seguinte, se você... E aí isso vai mudar de acordo com a idade da criança, com o grau de maturidade dela e capacidade dela de execução de tarefas, tá certo? Mas olha, se você organizar seu quarto, eu vou te dar... Eu vou falar um valor qualquer aqui, tá? 50 centavos cada vez que... Ou R$1 cada vez que você organizar seu quarto. Se você, sei lá, lavar a louça, eu vou te dar R$1 cada vez que você lavar a louça. Se você, enfim, organizar seus brinquedos ou fizer a tarefa de casa, eu vou te dar X. E aí o que acontece? Quando você faz isso, você está criando um senso de dever, de responsabilidade, de proatividade, de foco, e você está ensinando para o seu filho que ele precisa se esforçar se ele quiser ter uma fonte de renda, tá certo? Ele já vai aprender isso desde novinho, olha que fantástico, né? Então, mas você precisa estabelecer e cumprir. Se você não faz isso, isso ainda vai trazer outros benefícios extras. Por exemplo, sempre que essa criança te pedir para comprar alguma coisa, e criança pede tudo, né? Ai, mãe, compra isso, pai, compra aquilo, compra isso, compra aquilo. Você fala, não, olha, você tem o seu dinheiro, não é? Você tem algumas tarefas que você precisa fazer e você vai economizar, vai juntar essa grana que eu te dou, né? Se você realizar essas tarefas, e você vai lá e compra. Eu não estou dizendo que você tem que deixar a criança autossuficiente, né, com relação a dinheiro, não é isso. Mas você, por exemplo, vamos sair para comer fora, para jantar, vamos fazer um passeio. Logicamente que os pais vão ter que bancar, porque a criança não vai ter condição para isso, né? Mas se ela quiser fazer compras extras, né, de algum brinquedo, alguma coisa, ela tem que usar esse dinheiro que você dá para ela mediante a execução dessas tarefas. Você tem que educar a criança para fazer isso, tá certo? Aí você está educando financeiramente e você está fazendo com que essa criança não fique ali te espezinhando, enchendo a tua paciência para comprar. Ela já sabe que a resposta vai ser não, que ela vai precisar juntar aquela grana para comprar o que ela quiser, tá certo? Legal. Mais uma. Como é que você faz para ensinar os teus filhos a poupar? Uma dica legal. Tem uma ferramenta que é mais antiga do que aquela posição lá, que é o famoso cofrinho, né? O cofrinho ele foi feito justamente com essa finalidade de educação e poupança. Então, o cofrinho ele deve ser introduzido assim que possível na educação da criança, só que você precisa demonstrar para ela como fazer, né?
recomendações que eu dou. Você precisa, ajude o seu filho a criar objetivos. Não faça ele poupar só por poupar. Lembra que o meu primo Murilo, ele falava assim, ó, Thiago, ó, tu vai na loja e tu vê o que é que tu quer comprar, um relógio, um jogo, um negócio. Então você precisa falar pro seu filho, filho, pra que você quer esse dinheiro? O que você gostaria de comprar com isso? Ah, pai, eu queria comprar, não sei, eu queria comprar um jogo novo pro meu PlayStation, por exemplo, tá certo? Então você vai falar pra ele, olha, o jogo custa tanto, você vai ter que economizar durante tantos dias ou durante tantos meses, dá um pouquinho para ele, na verdade, faz o seguinte, não dá, faça ele comprar, tá certo? Você pode até ajudar, leva ele na loja e tal, mas faça com que o dinheiro para comprar esse pouquinho seja o que ele economizou, porque você já está demonstrando para ele que as coisas não são fáceis, que ele precisa fazer essa poupança por conta própria. E aí depois que vocês estabelecerem um objetivo em conjunto, como por exemplo comprar o jogo do videogame, você escreve lá no porquinho ou poupança para aquisição do videogame. Vamos supor que ele queira comprar um jogo, um relógio e não sei, uma bola, por exemplo. Então ele vai ter que ter 3 porquinhos. Então a quantidade de porquinhos que ele vai ter é proporcional à quantidade de objetivos financeiros que ele quer realizar. E por que disso? Porque isso ensina, educa de uma maneira visual. Ele começa a associar aquela quantidade de porquinhos, né, à poupança que ele precisa fazer. E numa idade adulta ele começa a pensar assim, opa, se eu quiser, por exemplo, casar, se eu quiser comprar um carro, comprar um apartamento, se eu quiser investir, guardar uma grana, por exemplo, para a faculdade dos meus filhos, eu vou ter que ter poupança, e eu vou ter que ter poupança. Poupança, quando eu falo, pessoal, é o ato de poupar, tá certo? É o investimento. Eu não estou falando do produto financeiro poupança, que esse aí para mim é furado, tá? Então, quem tiver dinheiro em poupança, tire o mais rápido possível, porque você está perdendo dinheiro. Mas isso é assunto para outra live aí. Então, o adulto ele já vai entender que ele precisa ter investimentos diferentes, separados para cada objetivo financeiro dele. E se você explicar isso para a criança desde pequeno, você não precisa nem explicar. Só em você ajudá-lo a ter vários porquinhos, ele já vai entender isso automaticamente na vida adulta, tá certo? Muito bom. O que mais? Pessoal, no final aqui, faltando uns minutinhos para encerrar, eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Deixa eu só continuar aqui para eu conseguir passar todas as dicas. Só faltam mais 3. Aí eu vou responder as perguntas que vocês estão fazendo aí. Que mais? Mais 2. Só faltam mais 2, na verdade. A dica de número 7 agora. Você precisa criar o hábito, junto com seus filhos, de celebrar o atingimento desses objetivos, tá? Então, olha, ele conseguiu economizar e foi suficiente aquela grana para comprar o jogo de videogame que ele queria. Então você celebra, faz como se fosse uma festa, não sei, faz um prato que ele gosta, um jantar especial, um almoço, chama os coleguinhas para, não sei, isso precisa estar claro para ele que toda essa festa, toda essa celebração é em virtude dele ter conseguido alcançar aquele objetivo financeiro de poupança, tá certo? Isso vai fazer com que ele associe aquele atingimento daquele objetivo financeiro dele com um momento de alegria, de celebração, e ele vai querer poupar cada vez mais, porque ele vai entender, o subconsciente dele vai associar esse atingimento de metas financeiras com uma coisa feliz. E vai ficar muito mais fácil. É um hábito, né? É a criação de hábito. Lembram das 3 maneiras que eu falei que o cérebro tem para aprender? A segunda, que é a mudança da estrutura física do cérebro, que é a lembrança de longo prazo. Então, se você faz isso, quando for lá na frente, você criou um hábito na cabeça da sua criança e ela não vai sofrer para lidar com dinheiro. Vai ser natural, igual como aconteceu comigo. Eu nunca tive problema com dinheiro. Você fala, Thiago, mas é fácil, seu bisavô era milionário, seus tios, seus pais, todo mundo tinha grana, então as pessoas te ajudam com dinheiro? Não é por isso não. É porque eles criaram um hábito em mim, desde criança, o hábito de poupar e de investir. Então, eu sempre tive reserva. Já fiquei desempregado várias vezes, né? Crises que foram acontecendo, desemprego, enfim, várias coisas, empresas que eu já tive que quebraram e tal.
mas nunca tive problema com dinheiro, porque eu sempre tive o hábito de poupança, tá certo? Agora, a última dica aí pra gente ir pras perguntas. Temos mais uns 20 minutinhos, né? Dica de número 8. Anote aí, ó. Todo esse aprendizado que vocês vão passar para os filhos de vocês precisam acontecer de uma maneira divertida, de uma maneira agradável. Lembrem-se que são crianças. Você não ensina uma criança da mesma forma que você ensina um adulto, né? Então, por exemplo, eu sou professor de finanças, eu chego lá no Senac, eu dou cursos, né? Tenho minhas turmas lá de educação financeira, vários cursos, e eu vou chegar para eles lá no Senac, né? São adultos na sua grande maioria, e vou ensinar como fazer um orçamento, como fazer um fluxo de caixa, como analisar as ações para investir em renda variável, etc e tal. Eu não posso usar essa mesma abordagem com a criança. Ela vai, primeiro, que ela não vai entender, segundo, que ela é chato para ela, né? Tem que fazer sentido para ela. Então, qual que é a dica que eu posso dar? O que vocês podem utilizar de ferramentas para auxiliar essa criança ou para que a criança se divirta com isso? Vocês podem utilizar jogos, brincadeiras e atividades lúdicas. Por exemplo, essa aqui que eu fiz, né, da expansão da capacidade mental e tal, né, as caixinhas e tal que a gente fez no começo da live, é um exemplo, né? Vocês podem, quem for professor aí, pode utilizar isso para demonstrar de uma maneira visual. A criança vai ver aquilo. Oi, voltou? Tinha dado travou a tela aqui. Eu vou falar então de jogos agora que eu joguei muito na minha infância e que me ajudaram muito também com relação a dinheiro. Tem dois que são bem antigos, que eu gosto muito, na verdade. Se eu tiver parceiros para jogar, eu jogo, acho que pro resto da vida. São muito divertidos. O Banco Imobiliário, acho que talvez o pessoal que tem uma idade parecida com a minha aí, é campeão, era um sucesso, assim, né? Então tem as notas de dinheiro, você vai comprando as propriedades, enfim, é bem legal. Também tem o Jogo da Vida, que também tem dinheiro, né? A pessoa casa, ela vai tendo filho, vai tendo dificuldades, vai tendo que fazer uma série de coisas com o dinheiro, aquele dinheiro de papel virtual lá, né? O que mais? Aí tem jogos agora mais modernos, mais novos. Tem um jogo muito legal, eu posso até mostrar para vocês a caixinha. Tá bem aqui do lado, se eu mostrar a caixa para vocês. É um jogo chamado Renda Passiva. Esse jogo aqui, ele é do Gustavo Cerbasi, né? Que é um dos grandes gurus aí da educação financeira no nosso país. Eu recomendo bastante, é bem legal. Não estou ganhando nenhum centavo, eu comprei esse jogo, tá certo? Mas esse jogo é bem legal, um jogo de tabuleiro. E ele, como ele é mais moderno, ele tem investimento em ações, né, em renda fixa, em títulos, compra imóveis, é muito legal também. Tem filho também, faz empréstimo, se endivida, quebra, é super bacana. Eu uso esse jogo aqui com os meus alunos lá no Senac, tá certo? Recomendo muito. Tem um outro jogo também, mais novo, que é chamado, deixa eu ver o nome aqui, Vida Financeira. Esse jogo é gratuito. Se você escrever aí na internet, no Google, Vida Financeira, você vai encontrar. É do Instituto Santander. Não tem o Banco Santander? Então, o Banco Santander tem um instituto de educação e lá ele disponibiliza esse jogo. Eu fiz o download e eu mandei imprimir. Não tá aqui agora, eu deixei lá no Senac, porque eu uso com os meus alunos também, tá certo? Se tivesse, eu mostraria para vocês. Procurem no Google, caso vocês não encontrem, mandem uma mensagem para mim que eu passo o link para vocês, tá certo? Também a mesma coisa, tem dinheiro, tem empréstimo, e no caso desse, é leilão. Então tem alguns sonhos, né, baseado em sonho. Olha que legal, é baseado em sonhos, que é o sonho é uma aquisição de alguma coisa que você quer realizar, né? Então, sei lá, para comprar barco, para ser feliz, para um monte de coisa, e aí você tem que ir fazendo leilão para adquirir aqueles sonhos com os seus colegas lá. O que mais? Eu falei da história dos porquinhos. Tem um livro também chamado Os Segredos da Mente Milionária, que é bem bacana, e nesse livro ele dá um exemplo de potes. É uma coisa semelhante aos porquinhos, né? Então, se você não quer... Eu gosto mais dos porquinhos, por quê? Porque é mais difícil de
de burlar, né? No porquinho, principalmente aqueles de barro. Eu não gosto muito daqueles de plástico e tal, eu gosto daqueles tradicionais mesmo, de barro, né? Porque a criança não tem como abrir até ele encher. Então você colocou o dinheiro ou a moeda ali dentro, só vai conseguir retirar depois que quebrar, né? Então tem essa história dos potes. Aí como que é a história dos potes? Igual o porquinho. Então a criança ou a pessoa tem vários potes e ela escreve o objetivo em cada um e ela vai colocando a grana ali, vai vendo aquele dinheiro crescer e ela consegue associar de uma maneira visual essa ideia, criando o hábito de poupança, tá certo? Então é isso, essas são as dicas que eu tenho, esses são os jogos, tá? Espero que vocês tenham gostado e agora eu vou ver aqui as perguntas que vocês colocaram aqui e vou responder algumas das perguntas, tá certo? Se vocês tiverem mais perguntas, vão postando aí que eu vou respondendo para vocês. Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui da Quênia. Qual a idade para começar a dar mesada? Olha, não existe uma idade mínima. Existe aquele momento onde você vai entender que o seu filho, a sua filha já tem condições de lidar com o dinheiro, né? Que ele já tem condições de, por exemplo, comprar algumas coisas, né? Se ele é muito pequeno e não tem condições de ir sozinho, mesmo que você vá junto de conversar, negociar com uma pessoa, né, com um vendedor, ainda não chegou o momento. Ele se ele não tem condições, não tem porquê ele ter dinheiro, né? Olha, eu acredito que, não sei, 6, 7 anos, talvez 6, 7 anos seja uma idade que a criança ela já começa a ter alguma autonomia, né? Por mais que você esteja junto das primeiras vezes, sei lá, vocês saíram para almoçar, comer fora, passear, e ela quer um doce, um algodão doce, alguma coisa assim, deixe ela ir lá comprar, dê o dinheiro para ela. Você fica observando para que, né, não aconteça nenhum imprevisto ali e tal, mas não compre por ela. Deixa ela ir, deixa ela negociar, ensine ela a pechinchar, pedir desconto, né? O adulto, o vendedor, ele vai se encantar, porque onde que ele ia imaginar que a criança ia chegar lá com dinheiro, negociar, pedir desconto, né? E de repente ele vai ganhar aí até, não sei, um brinde aí pelo fato dele já ter esse discernimento, tá? Então a idade, quem vai ter que identificar é o pai, tá certo? Vamos ver outra pergunta aqui. Quais orientações iniciais passo para o filho entender que serve ou não a mesada, para o que serve a mesada? É tudo isso aí que eu já falei, né? Você vai ter que sentar com ele e você vai ter que fazer com que aquele dinheiro faça sentido. Não é dar por dar. Você precisa orientá-lo e falar, olha, meu filho, o que você quer? Você quer comprar alguma coisa? Quer comprar tal coisa? Então, olha, eu vou te dar tantos reais condicionado a algumas tarefas, como por exemplo, sei lá, fazer a tarefa de casa, organizar o quarto, lavar a louça, e aí o tamanho das tarefas ele deve ir aumentando, o grau de dificuldade, o desafio, à medida que essa criança vai crescendo, né? Logicamente que eu não posso, por exemplo, pedir para uma criança de 6, 7 anos para lavar uma louça do almoço, da janta. Ele não vai conseguir, vai quebrar, pode se machucar. Então você tem que ter essa noção, esse discernimento para dar tarefas que sejam adequadas para o grau de desenvolvimento daquela criança, tá certo? À medida que ele vai crescendo, será que não é possível que um adolescente, por exemplo, de 13, 14 anos, varra a casa, passe o pano? Isso não é escravidão. Pelo contrário, você está contribuindo para o desenvolvimento dessa criança, né? Quantos adultos, quantas pessoas de 20, 30 anos que moram com os pais hoje em dia não passam um pano na casa, uma vassoura na casa, né? Por quê? Porque o pai sempre fez tudo para ele. Então, quando você faz isso, além de estar ensinando uma proatividade, um senso de responsabilidade, você está tirando também muito peso das suas costas, né? Imagina, o pai trabalha o dia todo, a mãe passa o dia todo no trabalho, chega em casa, ainda tem que lavar, passar, fazer comida. Cara, teu filho pode fazer. Ele só estuda, né? Uma horinha ou 2 horinhas que ele tire do dia dele para te ajudar nas tarefas de casa não vai matar ele e vai ajudar muito no desenvolvimento futuro como adulto, tá certo? Vamos ver o que mais.
A Carol falou que os avós estragam, né? Olha, acontece, né? Pode acontecer. Acontece muito, na verdade, mas aí os pais têm que tentar conversar. E outra coisa, mesmo que os avós têm prazer em dar doce, né? Em fazer isso para os netos, eu acho que é difícil proibir, né? Mas se você mantém uma rotina regrada com essa criança no dia a dia, porque o avô, ele tá com... A não ser que a criança more com o avô, né? Aí é um pouco diferente. Mas se a criança não mora com os avós, ela vai acontecer, esse fugir da rotina vai acontecer de vez em quando, no fim de semana só, e você mantém aquela rotina regrada no dia a dia com ele, vai funcionar. É até bom de vez em quando, né? É como se os avós são o bonzinho e o pai é o mal, né? Não tem problema, aquele jogo de polícia e bandido, né? Não tem problema, uma vez na vida não vai ter, vai até contribuir um pouco para ele, né, ter as conquistas dele, e ele sabe que se ele quiser ter realmente, atingir aqueles objetivos para adquirir, para alcançar os sonhos. Quando eu falo comprar, gente, o sonho de um adulto, ele é muito grande, porque ele está relacionado ao grau de desenvolvimento da pessoa. Então, um adulto tem um sonho de comprar uma casa, de comprar um carro, de fazer uma viagem internacional, de casar, de ter filhos. Uma criança, o sonho dela é um jogo de videogame. Mas não deixa de ser um sonho, tá certo? É uma bicicleta, não sei. Então, é sonho. Então, é assim que funciona, tá? O que mais? Então, falamos dos avós aí. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ai, negócio... eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar essas dicas que foram mais ou menos uns 8 ensinamentos aqui que eu anotei, passei para vocês. Eu separei da seguinte maneira, olha, eu coloquei essas dicas aqui mais direcionadas para uma idade entre infância e adolescência, tá certo? Porque são as que eu considero mais adequadas para esse período. E eu vou, quando terminar a nossa live daqui a pouquinho, eu vou fazer um mapa mental, reunindo todas essas informações para aquelas pessoas que, né, chegaram depois, ou não anotaram, perderam aí desde o começo, e vou disponibilizar nas minhas redes sociais aí para vocês baixarem. E num segundo momento eu vou dar continuidade a esse bate-papo, trazendo dicas para uma idade mais avançada. Então, na juventude, o que pode ser feito para contribuir para essa educação financeira do seu filho que já está mais velho, ou para você mesmo que já está, né, já saiu da adolescência e já está buscando aí orientações mais profundas, de repente de investimento, o que fazer. Então esse é um papo, é um tema para um segundo momento, quem sabe na próxima semana, na quinta-feira. Então eu queria que vocês me digam se vocês gostaram, se vocês querem dar continuidade, ou seja, que eu venha trazendo mais informações para a gente aprofundar mais. Enfim, preciso de um feedback de vocês aí para saber o que vocês querem que eu traga para contribuir aí com essa questão da educação financeira. Olha só, Fernanda. Tudo bom, Fernandinha? Quanto tempo, hein? Tem uma pergunta aqui do Paulo. E aí, Paulo, tudo bom, cara? Se o pai comprar o jogo ou o brinquedo e vender parcelado ao filho... Nossa, tá querendo ganhar dinheiro com o filho, né? Olha, tem uma... Não sei, eu acho que... Eu não gosto muito da ideia. Pra ser bem sincero, não gosto muito da ideia. Por quê? Porque talvez você pode gerar um sentimento de raiva na criança, né? Como assim? Meu pai... Puta, eu vejo os pais das crianças dando tudo pra ela, dando pra ela, dar videogame, e a gente sabe que dá mesmo, né? Dá celular, dá tudo pra criança, e o meu pai, ele compra pra me vender. Eu acho que não é uma boa estratégia. Pode gerar aí um trauma na criança que pode ser muito prejudicial na idade adulta, né? É muito mais eficaz, na minha forma de enxergar as coisas, que esse pai oriente e faça uma educação estruturada para a criança ter a capacidade dela mesma comprar, né? Eu sei que hoje em dia o mundo está cada dia mais perigoso, né? Só para vocês terem uma ideia, quando eu era criança, nessa faixa aí de 7, 8 anos, eu andava sozinho para tudo que é lugar. Muitas vezes meus pais nem sabiam, né? Porque assim, minha mãe, ela trabalhava o dia todo fora, e eu morava minha mãe,
minha avó, meu avô e os meus tios. Morava todo mundo junto na mesma casa, né? Depois, só com 15 anos, foi que eu saí da casa dos meus avós e fui morar com a minha mãe e tal. Minha mãe, antes dos meus 15 anos, ela já estava morando só, mas eu continuava morando com os avós porque ela trabalhava muitas horas durante o dia e aí meus avós me ajudavam a cuidar de mim. Então, muitas vezes, sei lá, com 8, 9, 10 anos, eu saía, vou brincar, vou ali na rua brincar com as crianças de bola. E aí algum amiguinho falava assim, vamos lá na locadora jogar videogame, por exemplo. Cara, eu saía com essa criançada e eu andava, tipo, muitos quarteirões, sei lá, 15 quarteirões. Eu ia para outros bairros atrás de videogame, de locadora, de não sei o que, e andava assim muito. E meus pais não tinham nem noção de onde eu tava, né? Eles pensavam que se fosse na rua e eu não tivesse, achava que eu estava na casa de algum colega, tinha ido brincar na casa de alguém, porque naquela época não tinha tanta preocupação com assalto, com sequestro, com bandido, com tiro, com crime, com droga, né? Não que não tivesse como não existisse, mas era bem menos do que hoje, né? Hoje eu sei que não tá tão fácil, mas você pode dar a grana pra criança e ir com ela, meu filho. Você quer comprar? Então vamos lá comigo, a gente vai no shopping hoje, mas você que vai negociar, você que vai pedir, você que vai comprar. Ensine a ela, né? Você pode, nos primeiros anos, 6, 7 anos, 8 anos, ensinando uma matemática básica, né? Para, por exemplo, ela não ser... Aqui em São Paulo eu sei que não é tão crítico isso, mas no Nordeste existe aí uma cultura enraizada de corrupção muito grande, né? Quem mora no Nordeste ou quem tem mais conhecimentos já foi lá ou tem parente lá sabe disso, né? Existe é cultura mesmo, é cultural, tá enraizado o negócio, né? As pessoas elas tentam passar a perna nas outras com grande frequência, né? Então a minha mãe ela me ensinava a matemática, dar troco, ela simulava, ela fazia, olha filho, tá aqui ó, isso aqui, esse bonequinho aqui custa R$8, você tem uma cédula de R$10, você vai entregar pro vendedor essa cédula de R$10, quanto que ela tem que voltar de troco? Aí eu falava, mãe, não sei. Ela falava, olha, é R$10 que você deu, menos 8, ele vai ter que te voltar 2, é matemática. Então ela me ensinava isso, até porque um dos grandes motivos era o seguinte, nessa época da minha infância, tinha muita mudança de moeda, né? Então era cruzado real, cruzado do novo, cruzeiro novo, cruzado, nossa, real, mudava o tempo todo, né? E tinha o lance da conversão. Cortava não sei quantos zeros, e aí a minha mãe tinha medo de eu ser enganado na hora de comprar qualquer coisa. E eu, como ela trabalhava muito, né, assim, no período de férias e tal, eu ia muito pra essa serra lá do interior da minha avó, né, ia com a minha avó, e aí tinha um monte de primo, né, minha prima Renata, que tá aí no chat aí, ela ia também, era muito primo, né, imagina, minha avó teve 30 e tantos irmãos, então era muito primo, muita criança, eu sempre ia pra lá quando dava. E aí lá era mais tranquilo, muito mais tranquilo do que na capital, então ficava solto, andava lá no meio do sítio da cidade, para todo ia para outras cidades com a criançada e os pais nem se preocupavam, porque não tinha essa preocupação, né? Então a preocupação da minha mãe era me ensinar a fazer a conversão de moeda naquele período, teve até o RV, Unidade Real de Valor, para que não fosse roubado durante a aquisição dos bens, né? Então é importante você ir passando essa instrução aí. Opa, entrou mais um primo aqui, tá vendo? É primo demais. E aí, Matheus, tudo bom, cara? Belezinha? Deixa eu ver o que mais que tem de pergunta aqui. A última foi a do Paulo, né? Depois, Elane, claro, por favor, eu super quero que tenha continuação. Legal, Elane, bacana, vamos continuar então. Aí o Paulo falou, digo pelo fato dos jogos e brinquedos mudarem muito rápido. Cara, eu não sei, eu não gosto muito da ideia. Eu acho que pode atrapalhar mais do que ajudar. Acho que se você acompanha e vai instruindo ele a fazer, a realizar suas próprias transações, é mais efetivo, tá certo? Elane, você acha que é válido os adolescentes assistirem essas dicas se eles se interessarem? Lógico, se eles se interessarem. É porque normalmente a criança e o adolescente, ele ainda não tem, ele não ainda viu necessidade, né? O adulto, a maioria dos meus alunos e dos meus clientes de consultoria,
a grande maioria me procura quando ele está em apuro. Quando ele está em apuros, né? Então ele fala, nossa, estou endividado, não sei o que fazer, como pagar as contas, financiamento do carro, da casa, do apartamento, não sei o que, o dinheiro não está dando, aí ele me procura. Então a maioria das pessoas não gosta de lidar com dinheiro, de aprender a investir, é um assunto chato que está diretamente relacionado à matemática, né? Então as pessoas associam matemática a coisa chata, a coisa ruim, investimento tem número, tem juros, tem cálculo, tem não sei o que, então elas tentam fugir. Mas se a criança ou adolescente já tem gosto por isso, lógico, é ótimo, melhor ainda, né? Melhor ainda. Uma outra coisa legal também, que agora eu lembrei, da minha infância, eu, mais ou menos com entre 8 e 10 anos, eu tinha muita dificuldade com matemática, vai vendo. Aí tirava nota ruim, teve um ano lá que eu, nossa, fiquei de recuperação, quase que perdi o ano e tal. E aí a minha avó, ela contratou um professor de matemática para mim, particular. E ele ia lá na casa da minha avó, tipo, eu não lembro quantas vezes, mas algumas vezes assim, tipo, não sei lá, tipo 2 vezes na semana, 3 vezes. E quando era próximo de período de prova, ele ia com mais frequência para me ajudar a estudar pra prova e tal. E eu detestava matemática nessa época, tanto que eu só tirava nota ruim, né? Só que olha só a capacidade do cérebro de evoluir e de aprender. Com o passar do tempo, ele não foi 1, 2 vezes. Ele foi assim, agora eu não vou saber exatamente, mas ele foi por mais de ano. Tipo, durante 2 ou 3 anos esse cara... Lógico, à medida que eu fui tendo mais facilidade, ele foi indo menos, né? Mas no começo ele ia com mais frequência. Enfim, e de tanto eu estudava matemática na escola e eu tinha o auxílio desse professor particular. E de tanto estudar matemática, chegou um momento que eu comecei a gostar. Porque chegou um momento que eu começou a ficar muito fácil e eu comecei a tirar notas sem precisar me esforçar muito, né? Que é aquela história do desenvolvimento funcional do cérebro, né? Que eu expliquei lá no começo. Então, o meu cérebro ele começou a aumentar a área destinada ao aprendizado da matemática. Então, e aí quando você tem uma área maior destinada ao aprendizado de alguma coisa, o processamento das informações fica muito mais rápido. É igual um computador, né? Quanto maior a capacidade de processamento da CPU do computador, mais rápido ele é. Então é isso que acontece quando o cérebro ele utiliza novas áreas, ele faz esse aumento da área funcional, tá certo? Então é isso, olha só. E hoje eu adoro matemática e provavelmente um dos fatores pelos quais eu ter vindo para me especializar, para trabalhar profissionalmente na área financeira, com certeza tem a ver com essa história da matemática, né? Insistiram tanto ali que eu acabei gostando do negócio. Hoje eu adoro matemática e tal, né? Enfim. Gostaram? Falta 30 segundos, gente. Então, olha só, vou me despedir. Muito obrigado. Deixem mensagens aí pra mim, tá certo? Façam comentários se vocês gostaram. Se tiverem novas perguntas que aparecerem, comentem aí e prometo que eu vou tentar responder a todos. E na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, 17h47, a gente tem mais um encontro marcado aí. Vamos dar continuação a essa história.